eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar aqui, que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações, e nos ajude para que, de fato, possamos ser o que tantas pessoas dizem, boca de Deus nesta terra. Dá-nos poder e autoridade para sermos tuas testemunhas, para sermos a semelhança do que foram os profetas, homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, que falaram da parte do Senhor. Abençoa-nos a todos, enchendo-nos com teu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Na epístola de Paulo a Timóteo, Paulo nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é por isso que nós dizemos e afirmamos como base de nossa fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela toda é inspirada. Ela é a palavra de Deus para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa se manifestar neste mundo. O que é uma identidade com a própria pessoa de Jesus. Colossenses nos fala sobre o mistério que estivera oculto e que fora revelado, falando a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho de João, já no primeiro capítulo, nos fala que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. E Jesus, falando sobre confessarmos a Jesus diante dos homens, ele mesmo diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei sobre ele diante de Deus, diante do Pai. Algumas outras versões dizem, eu confessarei diante dos anjos. Quando nós confessamos ao Senhor Jesus, confessamos diante dos homens. E se Jesus é a palavra, eu quero trazer uma aplicação um pouco mais ampla. Quando nós confessamos a palavra diante dos homens. Isso é essencial, isso é muito importante nas nossas vidas. E dito isto, venha comigo então agora a Romanos, capítulo de número 10. E no versículo de número 9 e 10, nós encontramos a seguinte afirmativa bíblica: se com tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que farei para ser salvo? Foi a pergunta do carcereiro de Filipos ao apóstolo Paulo. Este respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. A palavra do Senhor nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E esse princípio está altamente relacionado ao que Paulo agora nos fala aqui em Romanos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confesse. Confesse a Jesus Cristo como Senhor. Eu esperaria que já eu tivesse que confessá-lo como Salvador. Mas não apenas como meu Salvador. Ele é meu Salvador porque Ele me salva, mas Ele é meu Salvador porque Ele é meu Senhor. E como meu Senhor, Ele me liberta. Como meu Senhor, esse Senhor que me amou a tal ponto de se entregar por mim e por você. Confesse Jesus Cristo como teu Senhor. Creia de todo o teu coração, creia com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós, todos, que assim procedermos, seremos salvos. Essa é a dinâmica da atuação. Confessar, crendo. Confessar com a boca e crendo com o coração. E a Bíblia então continua dizendo o porquê. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração nós cremos. Eu sei que o Deus desse século embotou o entendimento dos homens para que eles não creiam. Mas não é com o entendimento que cremos, é com o coração que cremos. E até mesmo estes que têm embotado o seu entendimento, poderão e serão salvos, se crerem com o seu coração, se confessarem a respeito de sua salvação, com sua boca. Então, nós precisamos viver essa realidade, e se você me permite, eu lerei mais alguns versículos. Versículo 11. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoquemos o nome do Senhor. Clamemos por Ele. E haverá salvação. Salvação em minha vida, em tua vida, salvação em todo aquele que invocar o nome do Senhor, e o Senhor não nos permitirá sermos confundidos. Ele não
permitirá um espírito de confusão em nosso meio. Mas eu quero salientar esse princípio, o princípio de se crer e o princípio de se confessar. Como eu disse, toda a palavra é inspirada. E por causa disso, toda a palavra é palavra de Deus. Mas deixe-me dizer algo que Deus tem colocado em meu coração. E eu tenho sentido um peso de responsabilidade para com isto, que eu quero dividir com você nesta noite. Esta é a palavra de Deus. Mas nós precisamos dar voz a esta palavra. Dar voz à palavra de Deus. E como daremos voz à palavra de Deus? Nós daremos voz à palavra de Deus quando nós estivermos proclamando, quando nós estivermos afirmando, quando nós estivermos confessando a palavra de Deus. O Senhor disse a Josué que esta palavra não se afastasse dos seus lábios, que ele falasse desta palavra e que meditasse nesta palavra dia e noite, e tivesse cuidado de viver, de praticar esta palavra. Praticar, meditar e falar a palavra. Meditar é pensar, e não só pensar, é repensar. É pensar e pensar de novo em algo. É uma das formas mais simples de entendermos o que é meditar. Quando eu me aprofundo, quando eu penso e repenso, penso e repenso, como ruminando o alimento que é a palavra de Deus para a minha vida. Eu estou meditando na palavra. Se minhas palavras estiverem em vós, se minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso é algo muito importante. O Senhor disse a Josué sobre isto de ele meditar, dele praticar. Se ouvirdes as minhas palavras e as praticardes. A Bíblia diz, não sendo meros ouvintes, e sim praticantes da palavra. Essas duas coisas são importantíssimas, mas o terceiro elemento também é importante: o falar a palavra. Dando voz à palavra de Deus, a minha voz, a tua voz, proclamando, confessando essa palavra, confessando a Jesus Cristo, que é a palavra. Se vocês não se envergonharem de mim, se vocês me confessarem diante dos homens, eu também não me envergonharei de vocês, eu também confessarei a respeito de vocês diante do meu Pai, diante dos anjos. Mas se vocês se envergonharem de mim, eu também me envergonharei de vocês. A palavra diz, os que me honram serão honrados, e os que não me honram serão desmerecidos. Eles poderiam ser honrados, Deus não irá desonrá-los,
Deus não irá tratá-los com mérito. Eles serão desmerecidos, desfavorecidos. O contrário de confessar é negar. E quando eu penso em negar, diz, há alguma esperança para aquele que nega, para aquele que não confessa? Eu me lembro de Pedro, que negou 3 vezes a Jesus. E a Bíblia fala sobre a queda do justo, que pode cair repetidas vezes, mas a Bíblia diz, mas o Senhor todas as vezes o levanta, todas as vezes o livra. Se você caiu, se você negou, se você se envergonhou, Deus te levantará. Deus te reerguerá. Mas eu preciso, nós todos necessitamos dar voz a esta palavra, a palavra de Deus. Nós precisamos confessá-la. Abrão foi escolhido por Deus, ele achou graça diante de Deus. Ele teve fé. E ele achou graça diante de Deus. E Deus prometeu a este homem que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e que ele seria pai de numerosas nações. E um dos encontros do Senhor com Abrão, ele lhe mudou o nome para Abraão. Abraão significa pai de muitas nações. Esse é o significado do nome Abraão. E cada vez que Abraão falava seu nome, cada vez que ele era chamado por este nome agora, que era o seu novo nome dado por Deus, ele estava confessando a promessa de Deus em sua vida. Ele estava confessando o que Deus havia prometido a ele, que ele seria pai de muitas nações. E ele estava dizendo, eu sou pai de muitas nações. Isso não é um poder de um pensamento positivo. Isso não é uma lei de atração de boas coisas. Não. Isso é dar voz à palavra de Deus. Isso é confessar a palavra de Deus, a promessa de Deus sobre nossas vidas. Se com o teu coração você crer e com a tua boca você confessar, você será salvo. Se com o teu coração você crer e se com a tua boca você confessar, meus amados irmãos, todos nós seremos abençoados, porque a palavra de Deus, as bênçãos de Deus se apressarão a se cumprirem em nossas vidas. Mas eu preciso, mais do que crer, eu preciso confessar essa palavra. Confessar, num sentido bíblico, implica em falar o que Deus fala. Confessar é falar o que Deus fala. Confessar é falar o que Deus diz. E Ele fala de forma absoluta, absolutamente onipotente, toda poderosa em nossas vidas, as nossas vidas. Mas confessar também é agir conforme o que falamos. A Bíblia, falando de João o Batista, diz:
confessou, não negou, confessou. Porque há pessoas que confessam com a boca e negam com a vida. E nós devemos manter uma harmonia entre o que falamos e o que vivemos. Sabe, o poder e a autoridade que temos para pregar não está na nossa eloquência, na nossa retórica, na nossa capacidade de falar, está em vivermos aquilo que pregamos. De fato, nós temos que ser testemunhas, temos que ser aqueles que confessam a respeito do Senhor, e confessar é falar o que Ele diz e viver conforme estamos falando. Isto é confessar biblicamente. E eu preciso viver esta confissão, é ter o mesmo coração com o Senhor, um só coração com o Senhor, um só sentimento com o Senhor. Eu preciso confessar a palavra e confessá-la com fé, porque em inúmeras situações Jesus disse: seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. E se cremos com o coração e confessamos com a boca. E lembre-se que a boca fala do que está cheio o teu coração. Encha o teu coração de fé, a tal ponto que seja impossível para você deter uma palavra de fé que sairá da sua boca. Confesse com sua boca, e aí nós estaremos trazendo à existência, sabe, o próprio Senhor, para criar tudo o que criou por meio da sua palavra. Mas veja como a palavra diz: Deus tinha o desejo, a intenção, viu Deus, e a Bíblia então coloca o desejo do Criador, e Ele manifesta esse desejo, Ele traz à existência esse desejo, proclamando: haja luz. Ele fala, Ele proclama, Ele confessa, o próprio Deus: haja luz. E houve luz. E nós, muitas vezes, estamos até crendo com o coração, mas não estamos confessando com a boca. E especialmente eu diria, esse é um dos motivos que nós temos que orar, orar, orar e orar. Que nós temos que orar até que tudo mude, até que todos sejam transformados. Nós temos que orar e orar com fé, em nada duvidando, mas nós temos que orar, e nós temos que dar voz à palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, assim como eu já falei a respeito de Abraão. Quem você é? Eu sou o pai de muitas nações. Era sempre que Abraão falava a respeito dele mesmo: quem você é? Eu sou o pai de muitas nações. Eu sou a promessa que Deus fez a mim. Deus me disse que eu sou pai de muitas nações, e então Abraão estava sempre confessando: eu sou pai de muitas nações. E hoje Abraão é o quê? É pai de muitas nações. Porque ele confessou, ele não negou, ele confessou. Deus, desta forma, levou a Abraão a confessar, e a outros confessarem sempre que o chamavam.
Abraão, cada vez que Sara chamava Abraão, cada vez que Isaac chamava Abraão, cada vez que Ismael chamava também seu pai Abraão, eles estavam chamando pela promessa que Deus fizera a ele, e eles estavam chamando à existência essa promessa. Eles estavam mais do que chamando o nome de uma pessoa, eles estavam chamando, juntamente com Abraão, a existência, a promessa que Deus fizera. Meus irmãos, nós temos que começar a viver isso em nossas vidas. Por vezes o que nós estamos confessando é aquilo que não é uma bênção, é uma antibênção na nossa vida. Quantas vezes você começa a confessar, e não volto a dizer, isso não é poder do pensamento positivo. É fé, é diferente. Pelo amor de Deus. Não é porque eu falo algo bom que algo de bom vai acontecer na minha vida. É porque Deus me faz uma promessa e eu creio que isso vai acontecer na minha vida. Eu não estou simplesmente falando os meus desejos, por melhores que eles possam ser a respeito de alguém, a respeito de mim mesmo. Eu tenho sonhos, eu tenho bons desejos, bons sonhos a respeito de mim mesmo. Eu gostaria de boas coisas, mas não é porque eu manifesto esses desejos que eu tenho, que são bons, que eles vão acontecer. Mas se eu manifesto, se eu dou voz à palavra de Deus, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu já fui curado. Se eu começo a dar voz a esta palavra, que é a palavra de Deus, eu estou trazendo algo para a minha vida, não baseado num bom desejo a meu respeito, mas numa promessa que está na palavra inspirada por Deus. Está aqui, é palavra de Deus, mas eu preciso dar voz a essa palavra. E quando eu dou voz a essa palavra, eu estou manifestando essa palavra, e manifestando, crendo com o coração, mas confessando com a boca. Eu preciso confessar com a boca. Por isso eu preciso orar as Escrituras. Orar as Escrituras. Orar as promessas. Reivindicar as promessas de Deus que nos pertencem. Davi disse: cumpra-se em mim, Senhor, a multidão das tuas promessas. A multidão das tuas promessas. Davi queria na sua vida a concretização de todas aquelas promessas do Senhor a respeito dele mesmo. Nós precisamos orar pelos nossos, orando a palavra. Quando você orar por um filho, orar por um pai, por uma mãe, ore como a palavra do Senhor diz. Senhor, a tua palavra diz, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e toda a tua casa. Eu dou voz a essa palavra, essa palavra se manifesta porque eu estou dando voz a essa palavra. Eu quero que o mundo conheça a tua palavra, eu tenho que pregar a tua palavra. Como crerão se não houver quem pregue? Eu tenho que dar voz à palavra de Deus. Não será a minha voz, não será a minha pessoa, é a palavra de Deus, mas eu estou dando voz, sou embaixador, sou proclamador, estou anunciando a palavra que me foi confiada para que eu fale. Isso é um embaixador. Por isso Jesus disse: eu não falo de mim mesmo, eu não falo da minha própria parte, eu falo da parte do Pai que me enviou.
E Jesus nos enviou, e nós não estamos falando de nós mesmos, nós como embaixadores estamos falando da parte dele que nos enviou. Nós estamos dando voz a Jesus Cristo. Seria maravilhoso que você tivéssemos estado lá no Sermão do Monte, como eu gostaria de ter ouvido a voz do Senhor Jesus falando ali. Mas o Senhor Jesus ainda fala, e Ele fala numa multiforme graça, com vozes e mais vozes, com a minha voz, com a tua voz. Eu quero dar voz ao Senhor. Eu quero que ouçam ao Senhor. E para isso, eu tenho que eu tenho que falar a palavra do Senhor. Essa palavra que é inspirada, essa palavra que é toda inspirada, que é apta para fazer o homem perfeito, para perfeitamente capacitado, fazer toda boa obra. Mas, se essa palavra ficar aqui trancada, se essa palavra ficar aqui fechada, Deus zela pela sua palavra para cumprir, eu não tenho dúvida. Mas quantas pessoas não estarão sendo abençoadas porque não estão ouvindo a palavra? Como crerão se não houver quem pregue? Eu quero dar voz a essa palavra. E nessa noite, eu quero te convidar para que você aceite esse desafio, para que você também dê voz à palavra. Sabe, Jesus quer falar com aquela pessoa que passou pelo teu caminho, no teu trabalho, ou na fila do caixa, ou do banco, aquela pessoa que você sentou ao seu lado dela, talvez numa condução, mas ele precisa que alguém lhe dê uma voz, para que fale a sua palavra àquela pessoa. Quem irá por nós? Perguntou o Senhor, e o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu quero dar voz ao Senhor, inclusive na minha vida. Eu quero dar voz à palavra do Senhor no meu viver. Eu quero trazer à existência, pela fé, as promessas de Deus. Por vezes, meus irmãos, como digo, nós estamos com uma atitude tão negativa, com uma atitude não crendo, descrendo, afirmando a respeito de nós mesmos: eu sei que eu não conseguirei, eu sei que eu não farei, ou eu sei que vai piorar ainda, no que eu me meti e tudo. Eu sei que nós erramos, eu sei que nós falhamos, eu sei que nós tropeçamos, mas eu volto a dizer: se o justo cair, o Senhor o levantará. Em todas as vezes o Senhor o erguerá de novo. Então, vamos afirmar, vamos crer, vamos falar e falar a palavra do Senhor, que nós cremos que é a palavra do Senhor. Sabe, Policarpo, que foi um dos maiores pregadores dos pais da igreja, tinha um costume de falar lendo em voz alta as Escrituras. Às vezes, eu estou, e desculpe-me o exagero, eu estou tratando as Escrituras só para mim. Eu preciso dar voz
a palavra de Deus. As Escrituras não podem ser apenas para os meus olhos. As Escrituras são para o ouvido de todos os homens. E nós precisamos, de todas as formas, de todos os meios, em todos os momentos, em todos os lugares, darmos voz às Escrituras. Darmos voz à palavra de Deus. Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Seja você uma voz para a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos aqui, ó Pai, tomar essa postura de confessar a Tua palavra, de sermos uma voz para a palavra de Deus, de trazermos pela fé à existência as coisas que não existem. Abençoa-nos aqui, ó Pai, envia-nos a nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.